Oi pessoal, eu sou Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Horácio Completo. Pois bem, esse é o primeiro tomo de uma coleção em 4 volumes que vai compilar o que o Maurício fez com o Horácio, ou melhor, o que o Maurício fez pro Horácio nos jornais. Aqui estão compiladas as pranchas do Horácio publicadas na Folha de São Paulo e no Estadão. Ou melhor dizendo, na coleção estão compiladas essas pranchas da Folha de São Paulo e do Estadão. Nesse volume nós só temos histórias publicadas originalmente na Folha de São Paulo. Pois bem, se há um autor que dispensa completamente apresentações, é o Maurício de Souza. Todo mundo sabe que é o Maurício de Souza. Uma parte considerável da nossa população brasileira aprendeu a ler com os personagens dele, com a Mônica, com o Cebolinha, com o Cascão, com o Chico Bento. Pois bem, ainda assim, eu vou reconhecer aqui nesse vídeo que até esse volume, o Maurício de Souza era um desconhecido para mim. O Maurício de Souza quadrinista era um desconhecido para mim. Deixa eu explicar. É claro que eu conheço a figura pública do Maurício de Souza. É claro que eu conheço o legado do Maurício de Souza. É claro que eu tive contato com os personagens do Maurício de Souza. Mas eu nunca havia lido histórias escritas, desenhadas pelo Maurício de Souza, ou que pelo menos eu tivesse a certeza que eram escritas e desenhadas pelo Maurício de Souza. Como todos sabem, a MSP é um estúdio, vários artistas trabalham lá. O Maurício supervisiona algo que é enorme, assim, algo que é muito grande. Mal comparando, é o seguinte, eu comecei a ler Homem-Aranha, só que durante muitos anos eu não havia lido ainda o Homem-Aranha do Stan Lee, do Steve Ditko. Comecei a ler Quarteto Fantástico. Durante muitos anos li Quarteto até chegar ao quarteto da dupla Lee Kirby. Uma coisa é ler o legado de um artista, os personagens que ele criou, trabalhados por outros. Outra coisa é ler o próprio artista. E essa coleção da Pipoca e Nanquim me possibilitou ter contato com o Maurício de Souza, contador de histórias. Para ser justo, eu tinha lido coisas assim muito entrecortadas, uma tira aqui, às vezes o pessoal bota na internet, mas não algo sistemático, como colocar dessa maneira. Até então, eu não tinha tido contato com a forma de narrar do Maurício, com seu traço, com as suas ideias colocadas nas histórias, e aqui eu tive. E eu já entrego para vocês que eu achei muito bom mesmo. Ao fim dessa edição, há um texto do Sidney Guzman, no qual ele apresenta o projeto da edição. Ele apresenta como que surge a ideia, como é que ela é levada a cabo, os desafios de conseguir os originais. Esse texto, inclusive, é um texto muito bacana do Sidão. E nesse texto, o Sidão apresenta o Horácio como o personagem mais autoral do Maurício de Souza. Por quê? Porque esse é um personagem que o Maurício dividiu pouco com outros, que ele tomou mais para si o escrever e o desenhar, que ele não queria que outros... O texto do Maurício, tem um texto do Maurício na abertura, nos Passos do Horácio, no qual ele diz isso, né? Que ele é o personagem que ele tomou, inclusive colocou como alter ego dele várias vezes. Enfim, aqui nós teríamos então a obra mais autoral do quadrinista mais famoso do Brasil. Mas vamos lá, né? O que nós temos nessa obra mais autoral? Quem é o Horácio? O que está aqui? Como eu disse, nesse primeiro volume, histórias que foram publicadas na Folha de São Paulo, melhor, no suplemento infantil da Folha de São Paulo. O que é um suplemento infantil? Para a galera que às vezes não sabe isso, né? Não teve contato, isso hoje não é tão comum. É o seguinte, jornais circulavam muito mais do que hoje, a gente está falando da década de 60, e uma coisa que os jornais faziam, isso começou nos Estados Unidos, era criar ou um encarte ou uma parte do jornal assim, dedicada a vários temas, havia vários suplementos. E um dos suplementos que fazia mais sucesso é o suplemento infantil. Trazia histórias, atividades, tudo voltado para crianças. E uma página desse suplemento era para o Horácio, para esse suplemento infantil da Folha de São Paulo, para a Folhinha de São Paulo. Ou seja, semana após semana, o suplemento era semanal, havia uma página do Horácio, havia uma página trazendo histórias do Horácio. Bom, vamos lá.
só para a galera entender, então, suplemento infantil de periodicidade semanal e uma vez por semana, e, bom, claro, não uma vez por semana, se é semanal, mas bom, deixando de lado essa minha redundância aqui, tinha uma página dedicada ao Horácio. E uma coisa que é legal, eu não sabia antes de ter contato com a obra, é que eu pensei que fossem sempre histórias fechadas, né? Na página tivesse uma conclusão. Mas na verdade são histórias em sequência. No finalzinho da página tem aqui sempre, ou melhor, com muita frequência, tem um continua no finalzinho da página. Há histórias que terminam numa única página? Cada página tem que ter uma espécie de começo, meio e fim? Tem, mas é uma história em série, uma história seriada. Fica pensando nisso, galera. O pessoal esperava uma semana para ler uma página. Realmente uma relação diferente com o tempo. É muito comum, por exemplo, não só com dos suplementos, mas nas tiras que saíram do jornal, as pessoas recortarem isso e irem guardando, né? Mas vamos lá. Entenderam o que é o suplemento? Aqui uma página por semana do Horácio. E né, o Horácio ele não surge nessas pranchas do suplemento infantil da Folha. O Horácio já existia antes, mas ele era um coadjuvante do Piteco. Aqui o Horácio se torna protagonista. Inclusive, a primeira história serve para mostrar isso, ele sendo expulso da vila do Piteco, né? A primeira história mostra bem isso. E minha gente, uma coleção como essa, que publica as histórias, cada prancha na ordem que foi publicada, ela é muito útil do ponto de vista histórico, porque ela mostra como é que o personagem evoluiu, como é que o design do Horácio mudou. Mas não só o design, a própria personalidade do Horácio vai sendo construída aos poucos. O Horácio, tal como vai ser consolidado, ele é todo altruísmo, ele é todo sabedoria, ele tem uma certa sabedoria ingênua, que é muito legal. Só que no começo o Horácio não era bem assim. Isso vai sendo consolidado aos poucos. O que o Horácio era no começo? Um dinossaurinho triste, solitário, medroso, que nasceu de um ovo que ficou sozinho ao sol, não sabia quem era a sua família, e a sua grande busca era ter uma família. E ele fazia várias coisas para isso, inclusive fingir ser um pterodátilo, para ser adotado por uma família de pterodátilos. As primeiras tiras têm um tom bem melancólico. Esse tom melancólico ele não desaparece, mas ele vai mudando no decorrer da trama. Há várias histórias nessa edição aqui que tem um tom de fábula, ou seja, são tramas que carregam em si um significado, uma lição, que discute questões que vão para além da piada ou da aventura colocada ali na história. Um tema recorrente, apareceu em várias histórias aqui mesmo, é a questão da estreiteza do olhar, o fato de que as pessoas universalizam pontos de vistas pequenos e tratam aquilo como se o mundo inteiro fosse assim. Ou seja, uma universalização do particular que impede que a pessoa perceba que as coisas são maiores e mais complexas do que ela vê. Há, por exemplo, uma trama que eu gostei bastante, que é a trama que envolve os azuis e os amarelos. Um povo só conhece o outro. E os azuis odeiam os amarelos odeiam os azuis, e de repente aparece o Horácio lá que é verde. E eles decidem, pelo menos um desses povos decide, que o Horácio não existe. Porque assumir a existência do Horácio seria ir contra o que os seus 7 sábios sempre disseram. Olha só. Essa questão da estreiteza do olhar, a questão de certas perspectivas serem mantidas porque interessam. Tá tudo aqui nessa história. Uma história bem legal essa. Há também uma outra trama na qual nós vemos uma raça alienígena, uma raça de robôs, que acreditam que não existem mais animais no universo. Há uma outra, essa é bem curtinha, mas é muito interessante, que são seres do tamanho de formigas que acham que descobriram uma energia que torna eles capazes de dominar o mundo. E, na verdade, eles vivem num formigueiro, em algo bem pequeno. Gente, tem várias histórias que abordam esse tema dessa pequenez do olhar. E
Bom, a história do Horácio ela se passa na pré-história, ele é um dinossauro. Só que a pré-história do Horácio é uma pré-história mítica, que convivem seres de vários momentos nós chamamos de pré-história. Há dinossauros convivendo com humanos, e há humanos convivendo com seus antepassados na linha da evolução. Há várias coisas aqui. Há alienígenas, há dragões, e esse mundo fantástico, essa pré-história mítica aí, que é o lugar onde Horácio vive e onde ele vai fazer suas aventuras. Há, por exemplo, aqui espaço para Arca de Noé e para ideias vindas a partir da teoria da evolução. É muito interessante a maneira que o Maurício constrói essa coisa. Ele não discute nada disso, ele simplesmente coloca lá. Ele simplesmente vai colocando as ideias. Vamos lá. Uma coisa que eu achei bem legal é uma sociedade, é uma raça que existe nessa pré-história mítica aí do Horácio, que são os napões, que são seres muito narigudos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eles se tornam recorrentes depois. Se tornam aí coadjuvantes recorrentes. Várias das histórias do Horácio lidam com os napões. Deixa eu mostrar aqui. Esses aqui são os napões. Algumas das minhas histórias preferidas foram com esses napões. Assim. Eles são uma sociedade idílica, eles foram protegidos dos perigos do mundo exterior, viveram de maneira isolada, e só, bom, não há morte lá, não há tristeza, só que eles acabam se entregando a certo tédio, e eles querem curar esse tédio a partir de ameaças, eles querem trazer ameaças. Há também uma outra história onde eles ficam tristes porque há alguém que descreve com perfeição o futuro. As histórias dos napões são muito boas, assim. Então, são histórias de vários tipos, com vários tipos de reflexão. Várias delas realmente a gente termina e a gente fica pensando, cara, isso é muito interessante. Inclusive eu poderia fazer resenha eu não vou dizer de uma por uma, mas eu até poderia ser de uma por uma, mas há histórias aqui que renderiam vídeos inteiros, porque são muito interessantes. O seguinte, como eu disse, tramas direcionadas a crianças. Mas, 1963, 2021. O que acontece? Com o passar do tempo, a maneira de lidar com as crianças mudou. Isso faz com que essas histórias, ao envelhecerem, elas soem menos infantis. O que eu quero dizer com isso? Toca em temas aqui que hoje não é usual que se aborde em histórias infantis. Por exemplo, há uma trama na qual, de maneira muito breve, mas o Horácio flerta com o suicídio. Então essas tramas soam mais adultas hoje do que quando foram publicadas. Com certeza soam. Eu não estou dizendo que um adulto da época ia achar, é bobinho. Não, não é isso. Um adulto da época com certeza poderia ler isso e ver as camadas, e haviam várias. Mas hoje elas não são tão infantis, sabia? Com certeza não. Pelo menos uma parte considerável delas. Assim. E eu fiquei realmente assim, impressionado com as sacadas, com a profundidade de algumas das histórias aqui. Com o passar das tiras, o Horácio vai sendo apresentado como um modelo de humanidade, como um modelo de virtude, um modelo de altruísmo, só que as histórias não ficam piegas, exatamente pela ingenuidade do personagem e pelo tom melancólico não desaparecer nunca. É muito interessante, como eu disse, várias histórias convidam à reflexão, várias delas. Mas é muito bacana que várias delas não explicam a reflexão. A reflexão está contida na própria história. Não é aquela coisa que chega ao final, moral da história. Não, não é isso. Na própria história sendo contada está a lição. Esse é o tipo de trabalho que a gente percebe muita criatividade mesmo. E foi muito bacana, tanto aí o estúdio da MSP, a Pipoca e Nanquim trazerem isso, falando por mim, tá? Eu tô falando por mim aqui. Eu, Alessandro, leitor, eu tive a chance de conhecer o Maurício quadrinista. E que grande quadrinista, minha gente. Bom, vou lá, sendo sincero, eu gosto muito das Graphic MSP, gosto muito, sempre elogio as Graphic MSP, gosto muito. Fui descobrir a Turma da Mônica depois de velho, há várias histórias boas, mas eu sempre fui um leitor limitado de Turma da Mônica. Dentro desses limites e as coisas que eu li, isso aqui foi o que eu mais gostei.
aqui foi o que eu mais gostei. Eu gostei demais disso. Achei realmente algo soberbo, assim. Que grande quadrinista. Se você acompanha o canal, você sabe que esse ano eu estou acompanhando bem o catálogo da Pipoca Nanquim. Tem vários vídeos, inclusive eu acho que esse catálogo desse ano da Pipoca Nanquim tem muita coisa muito boa. Mas de tudo que a Pipoca Nanquim lançou esse ano, isso aqui foi o que mais me empolgou. Mais me empolgou não no anúncio. Não no anúncio, não que eu falei, caramba, vai sair o Horácio. Não é isso. Não é isso. Até porque eu acabo não tendo tanto isso. Mas me empolgou na leitura. Realmente eu vi aqui um grande quadrinista. Acaba que, para mim, para muito, a gente vê o Maurício aí como o homem de negócios, como o cara que criou aí personagens que são distribuídos no mundo inteiro. Só que aqui torna perceptível como é que, eu não vou dizer anteriormente talvez seja injusto, né? Mas na base desse homem de negócios há um quadrinista muito criativo e muito competente. É bem legal isso. E não só que criou bons personagens com os quais outros contaram grandes histórias, mas que contou grandes histórias. Eu achei isso bem bacana. Estou entregando realmente aqui para vocês a minha reação a esse álbum que me empolgou muito, assim, me empolgou muito. Me empolgou muito. Bom, vamos lá. Acho que é isso que eu tinha para dizer. Estava até olhando aqui meu roteiro, vendo se eu, e até deu uma gaguejada aqui. Mas uma última coisa, lembrei. Como eu disse, ao final tem um texto do Sidney Guzman, um texto bem interessante, que mostra a trajetória da construção dessa edição, o trabalho de mexer nos acervos. Isso aqui realmente é algo precioso. Precioso do ponto de vista histórico, né? Isso aqui agora está disponível para a galera aí ler, conhecer, discutir. É um projeto que nesse sentido é muito legal. E tá, mas como é que eu vou dizer? Eu não vou dizer para além desse valor histórico não, porque não é para além. As coisas caminham juntas. Mas eu vou dizer o seguinte, esquece esse valor histórico por um minuto. Né? A questão de ler um bom quadrinho. Digamos que não fosse o Maurício de Souza, a gente não soubesse disso, não tivesse vendo, não tivesse me possibilitado ler e ter o contato com a obra do próprio Maurício, isso por si só para mim foi uma grande descoberta. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito legal. Isso aqui ofereceu, pelo menos a mim, uma leitura muito prazerosa, que inclusive me embolou um pouco aí. Eu estava atolado com algumas coisas e toda hora queria voltar para ler as pranchas. Bom, dá para perceber como é que o vídeo passou do... tem quase o dobro aí do que é a maior parte dos vídeos que eu faço, né? Mas então vou parando aqui, já falei demais. Valeu por ter assistido, minha gente. Você leu o Histórias do Maurício de Souza? Leu esse Horácio completo? Tem desejo de ler? Tô doido que chegue o próximo volume. Tô doido que chegue o próximo volume. Bom que é esse ano ainda, né? Pelo menos o volume 2. Você leu? Você gosta? Você não gosta? Que outras obras aí escritas pelo Maurício que você gostou bastante? Bota aí nos comentários. Não esquece de compartilhar o vídeo se você achou legal. Não esquece também de se inscrever no canal se estiver chegando por agora. Enfim, é isso. Link da Amazon, tá na descrição do vídeo, caso você vai fazer uma compra nessa loja. O link tá aí, vou deixar tanto o link geral da loja, tem o link da Panini também, mas vou deixar o link para o Horácio completo, caso alguém tenha interesse. Enfim, minha gente, é isso. Valeu por ter assistido, um abração e até o próximo vídeo.